Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai conhecer sobre a técnica de similaridade de strings. E o que é isso? Basicamente o que a gente quer é descobrir o quão similar são duas ou mais strings. Então imagine que você tem uma tabela de cadastro de cidades, você tem uma tabela no seu banco de dados lá de cadastro de pessoas, endereços, etc. Todo RP tem essa informação. Então imagine que a gente tem uma tabela de cidades, a gente tem, por exemplo, a cidade de São Paulo escrita dessa forma, São Paulo da forma correta, e outros registros escritos a cidade de São Paulo de N formas, por exemplo, São Paulo seu tio, S. Paulo e assim por diante. E aí, o que você quer? Você quer comparar strings para saber quais são mais semelhantes e você quer corrigir dados. Então você está aplicando uma tarefa de data cleaning, ou seja, você vai usar a similaridade de strings para corrigir dados. E como fazer isso? Na prática, a gente usa a biblioteca FuzzyWise em Python, que é uma biblioteca adequada, que ela me dá uma pontuação entre o quão similar está duas ou mais strings. Então a gente vai aprender na prática na aula de hoje como trabalhar com essa técnica, que é o FuzzyWise em Python. Olá pessoal, como a gente tinha falado anteriormente, agora a gente vai aplicar a FuzzyWise e vou mostrar a você como aplicar essa biblioteca, como aplicar esse recurso de similaridade de strings, como você pode usar similaridade de strings para fazer data cleaning, né? Então, já falei, né, das aplicações, você vai ver aqui, ó. Você pode usar para fazer data cleaning, você pode fazer correção de digitação, tradução de idiomas, enfim. Tem uma infinidade de aplicações que você pode fazer com similaridade de strings. E aqui tem um link do Wikipedia explicando direitinho como funciona essa distância, como que esse recurso funciona, tá? Que é a distância de Levenshtein. Então é interessante, caso você queira ler, conhecer como funciona. Para instalar a biblioteca, a gente usa o pip install FuzzyWise, simplesmente executar esse comando, ou o pip install FuzzyWise speedup para acelerar um pouco a instalação, instalar a versão mínima dessa biblioteca. Então, um desses comandos aqui você pode executar diretamente aqui no Jupyter Notebook para fazer a instalação. Como eu já instalei essa biblioteca, eu não preciso executar aqui, eu deixei apenas para você instalar na sua máquina. Vou importar a biblioteca FuzzyWise, então vou usar o método fuzz e o método process dessa biblioteca, você vai entender por quê. E agora, pessoal, eu já estou aplicando a biblioteca, você vai ver como que é simples, uma linha de comando, eu consigo ver a similaridade de duas strings. Então veja só, eu tenho aqui, ó, fuzzy.ration, e eu tenho a string São Paulo, e a string São Paulo sem o O aqui no final. E se eu usar o método fuzz.ration, ele vai me mostrar o score, ou seja, a pontuação de similaridade entre essas duas strings. Ao executar, ele me mostra que eu tenho uma pontuação de 94. Essa pontuação é de 0 a 100, um valor máximo, né, de 100. Então significa que São Paulo completo, ou seja, normal aqui, para São Paulo sem o caractere O, ele tem um 94 de similaridade, é o score entre essas duas strings. Outro exemplo, pessoal, seria Belo Horizonte e B.horizonte. Então, ou seja, eu tenho a string 1 Belo Horizonte, a string 2 B.horizonte, e eu vou usar o método ration, fuzzy.ration, para calcular a similaridade entre essas duas strings. Vou executar, Ctrl Enter. Olha só, aqui a similaridade já foi de 85, ou seja, diminuiu, né, a similaridade, o índice de similaridade entre essas duas strings, porque Belo Horizonte, né, e aqui eu tenho B.horizonte. Agora, se eu vou criar uma célula aqui embaixo, se eu copiar aqui, ó, e fizer fuzzy.ration São Paulo, para São Paulo também, né, essas duas strings estão idênticas, a pontuação é 100. Então, ou seja, o índice vai de 0 a 100 de similaridade, beleza? E agora, se maiúsculas e minúsculas, estiver trabalhando com strings maiúsculas e minúsculas, o método FuzzyRation também leva isso em consideração. Então, eu vou executar, olha só. São Paulo com letra maiúscula é bem diferente de São Paulo com letra minúscula, a pontuação de 78. Agora, pessoal, a pontuação e outros caracteres influenciam no score. Então, ou seja, se eu tiver mais de um caractere ali, ou 2 ou 3, enfim, tinha uma quantidade maior de caracteres entre as duas strings. Então, tem aqui São Paulo e tem São Paulo com exclamação aqui depois. Vou executar esse comando e vocês vão ver. Então, ou seja, eu tenho uma similaridade aqui de 90 a pontuação, ou seja, ele identifica que essa string aqui é diferente dessa porque ela tem dois pontos além aqui, ok? E ainda,
olha só, eu posso também querer trabalhar com similaridade parcial. Às vezes eu não quero ser tão rígido no ponto de similaridade. Então, por exemplo, eu gostaria de buscar apenas a string em questão e descartar o resto, por exemplo. Então, posso querer fazer isso. Eu poderia buscar São Paulo e comparar com São Paulo, mesmo que tem coisas além, né, nessa string, mesmo que tem caracteres além nessa string. Então, isso é extremamente útil para a gente trabalhar com dados coletados da web, por exemplo, ou ainda quando queremos ignorar pontuações ou outros caracteres indesejados. Então, veja só, eu posso usar aqui o rating, vou mostrar para vocês como é que a gente consulta a pontuação usando o método rate. Vamos ver como que vai sair. Então eu tenho aqui, ó, a string 1 é São Paulo e a string 2 é São Paulo também, porém eu tenho vários caracteres aqui que estão antes da string São Paulo e depois da string São Paulo. Tem esses caracteres aqui, ó, cerquilha, dólar, percentual e assim por diante. Então se eu executar, olha a pontuação de similaridade entre essas duas strings. Tá? O método fuzzy.ration me deu uma pontuação de 47. De similaridade. Por quê? Porque levou em consideração todos os caracteres, tá? Agora, se eu usar o método partial ratio, então vamos ver qual vai ser a pontuação. A pontuação agora é 100. Por quê? Porque ele descartou todos os caracteres e se limitou apenas a buscar os caracteres consulta, que é o caractere São Paulo. Ele encontrou São Paulo aqui, ele retorna que a pontuação dessa similaridade entre essas duas strings é de 100. Ou seja, ele ignorou todos os outros caracteres antes e depois. Então, bem legal o método parcial quando a gente precisa ignorar caracteres e a gente está focado em buscar só aquela essência ali, só a string em essência. Agora, a gente vai ver como que ficaria, qual que é a pontuação que o método parcial iria dar para a gente se a gente tivesse caracteres diferentes. Então, olha só, eu tenho aqui São Paulo, né, questão de caractere aqui além, e ainda assim eu tenho São Paulo com 2 L's. Então, tem strings diferentes aqui, né? Então vou executar e o método me deu uma pontuação de 89, tá? Então significa que ele encontrou essa diferença entre esses caracteres aqui, não foi mais 100, né? Então tá certo, olha lá. E agora eu quero saber, a ordem dos caracteres inferem ou não? Se a gente usar o partial ration, por exemplo, imagine que você tem São Paulo, a string São Paulo, e você tem a segunda string como Paulo São, ou seja, a ordem aqui, né, dos caracteres estão diferentes. Então, se eu usar o partial rating, vamos ver o que ele me retorna. Ou seja, ele me dá uma pontuação muito diferente, porque ele leva em consideração a ordem dos caracteres. Então, eu tive uma pontuação aqui de 56 de similaridade. Mas eu posso usar um outro método que ele separa os tokens, ou seja, os caracteres por espaço, e ordena por ordem alfabética. Tá? Então, por exemplo, eu posso usar, caso eu queira descobrir São Paulo e eu quero descobrir Paulo, eu posso dizer que isso é importante para mim, essa ordem não faz tanta diferença e eu quero descobrir strings ali, tá? Então eu posso usar esse método partial token short ration. Então, o que ele faz? Ele coloca as strings em minúsculas, ele pega todos os caracteres e coloca em minúscula das strings. Em seguida, ele considera todas as strings consultadas. Então, olha só o que acontece se eu fizer isso. Então, vou lá, a string 1 eu tenho São Paulo e a string 2 Paulo.São. Vou executar, tá? E o partial token short, o que ele aconteceu? Ele me deu uma similaridade de 100, ou seja, ele descobriu que essas duas strings são semelhantes, tá? Por quê? Porque ele ordenou, tá, esses caracteres em ordem alfabética, então para ele tanto faz São Paulo ordenado em ordem alfabética, é a mesma coisa de Paulo.São ordenado em ordem alfabética. Então ele consegue encontrar isso para mim, isso é bem interessante e abre um leque de oportunidades, né? Agora, se eu tiver caracteres diferentes, o que vai acontecer? Ele vai me dar uma pontuação menor, né? Faz sentido, porque São Paulo agora, mesmo ordenado em ordem alfabética, ele é diferente de São Paulo com 2 L's, né? Vamos em frente. Então agora, se eu fizer a mesma coisa, mas com caracteres minúsculos e outros caracteres indesejados, vamos ver o que acontece. Olha só, o que aconteceu aqui. Eu usei o token short ration, ou seja, ele desconsiderou para mim os caracteres indesejados aqui, né? Desconsiderou os caracteres aqui. E o São Paulo aqui agora, pessoal, está totalmente em minúsculo. E ainda assim ele me deu uma similaridade de 100. Por quê? Porque ele colocou todas essas strings aqui, ó, em minúsculo, assim como ele colocou aqui. Então, na hora de comparar a similaridade entre as duas strings, elas retornaram que são idênticas, ou seja, uma similaridade total de 100, tá? Então, é muito interessante quando a gente precisa ignorar alguns caracteres e utilizar esse método, né, partial token short ration,
que ele, além de separar, de ignorar caracteres não desejados, ele ainda coloca as palavras, os caracteres em minúsculos e em ordem alfabética. Então, o processamento é maior, mas te dá mais poder de recuperação e de similaridade. Agora, vamos aprender a processar uma lista de strings. Então, eu vou aplicar o FuzzyWise em uma lista de strings e consultar qual é a mais semelhante daquela lista e assim por diante. Então, para isso, a gente vai usar o método process. Então, vou importar o método process aqui. Agora, pessoal, eu vou criar uma lista de strings. Então, eu vou criar uma lista de strings aqui. Aqui agora eu vou definir uma lista de doenças, por exemplo. Agora eu vou criar uma lista de doenças, por exemplo. Então, olha só, lista é igual doença cardiovascular, com um ponto aqui no final. Doença cardiovascular totalmente minúscula e com 2 exclamações, né? Doença cardiovascular normal e doenc.cardio, né? Executar. Criei uma lista aqui do Python comum, beleza? Agora eu vou extrair os scores de similaridades com uma string em questão. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar o método extract do módulo process. A partir de uma palavra consulta, um string consulta, eu quero saber qual a similaridade de n strings na minha lista. Então na lista aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 strings, tá? E eu tenho uma string aqui que é a string consulta, que é a string correta. Eu quero saber a distância, ou seja, a similaridade entre essa string e a lista de strings. Então para isso eu uso o método extract do módulo process, tá? Passo a minha string consulta aqui, passo a lista que eu quero que ele percorre, me entrega essas similaridades, e eu defino qual é o índice de score que eu vou usar. Então nesse caso eu vou usar o score é igual a fuzzy.partialRation, ou seja, eu quero usar o método partialRation para encontrar essas similaridades. Então vou executar aqui, ó, olha só. Então na primeira string aqui, ó, que é doença cardiovascular da lista, tem um ponto aqui no final, o método partialRation entregou uma similaridade de 100, ou seja, similaridade total entre as duas strings. No caso da segunda string, doença cardiovascular em minúsculo e com 2 exclamações, ainda assim o método partialRation me entregou uma similaridade de 100. Né? Ele ignorou isso aqui, entregou uma similaridade de 100. Já esse caso aqui, doença cardiovascular, que não tem o C cedilha aqui no C, ele teve uma similaridade de 95. E por fim, doenc.cardio teve uma similaridade de 85. Então, a partir de uma consulta, eu consigo descobrir a similaridade de uma lista de strings. Outro método interessante, eu posso definir, ainda assim usando o método extract, eu posso usar também o parâmetro limit, que me permite limitar a quantidade de retorno de strings mais similares e definir um retorno, um limite de retorno. Então, nesse caso, eu vou usar o parâmetro limit igual a 2, significa que eu quero buscar as strings mais similares perante a minha palavra consulta aqui, minha string consulta, e eu quero limitar isso em 2. Então, eu só quero as 2 mais semelhantes no retorno aqui. Então, as 2 mais semelhantes foram as 2 primeiras aqui, né, que tiveram a pontuação de 100. Né? Outra coisa que eu posso fazer é definir um limite de similaridade. Então, eu quero retornar apenas um string com score acima de 95. Então, olha só. Eu posso falar aqui, ó, extract on, então já usar o método extract on, definir a minha string consulta, definir a lista, definir o índice de score, de pontuação, de similaridade que eu quero usar, e score underline cutoff é igual a 95. Eu estou dizendo que eu quero retornar apenas strings cuja similaridade é 95 mais. Então, vou executar. Então, olha só, a única que me retornou, na verdade, ele retorna uma só, né? A única string maior que 95, que tem uma pontuação maior que 95, e ele me retorna sempre a primeira, né, que eu estou usando o método extract on, é doença cardiovascular com ponto aqui, e ele ainda traz para mim a similaridade. Então, ou seja, quando a gente precisa retornar um string mais similar, e a gente pode usar o método extract on e ainda assim usar um limite de similaridade mínima. Agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte, vou simular um data frame aqui e vou aplicar o FuzzyWise na tarefa de data cleaning, como eu falei anteriormente. Então, o objetivo é a gente criar um data frame com algumas strings ali, simulando uma base de dados, e eu vou aplicar o FuzzyWise em cima dessa base de dados, medir a similaridade dessas strings e fazer um data clean, ou seja, usar o FuzzyWise para ajudar a corrigir dados, a corrigir strings. Então, olha só, o que eu vou fazer aqui agora? Então, eu vou importar o pandas, né, o data frame que a gente vai criar usando o pandas,
E eu vou definir agora, eu vou criar um dicionário, pessoal, que vai ter chave e valor. E esse dicionário é o que? Eu vou criar um dicionário básico aqui, chama descrição, a chave dele. E dentro desse dicionário eu criei uma lista de nomes de cidades, que é São Paulo, escrito de várias formas aqui diferentes, né? Erradas e tudo. E Belo Horizonte também escrito de uma forma correta, outra forma errada e assim por diante. E a ideia é que eu vou usar o Fuzzy Wise para encontrar dentro dessa lista de palavras, de strings ali, que eu estou chamando de cidades, né? Eu vou, dentro dessa lista de cidades, eu quero encontrar as cidades mais similares, aplicar o Fuzzy Wise para encontrar cidades mais similares e atualizar um data frame, ou seja, fazer a correção dos nomes de cidades que estiverem com dados digitados errados. Então vou criar esse dicionário aqui. Para isso eu usei o collections, né, do order edict. Então data é igual order edict, chave e valor. Muito simples, né? Criei o dicionário chamado data. E agora, pessoal, se a gente ver aqui, eu vou até criar uma célula aqui, vou digitar data. A gente tem o que? A gente tem aqui um dicionário onde tem a descrição, que é a nossa chave, e os valores aqui em uma lista. Então isso é suficiente para eu passar isso para um pandas e criar um data frame com pandas. Então vou converter meu dicionário agora. Na verdade eu vou criar um data frame, nem converter. Vou criar um data frame do tipo pandas. Então df recebe a pd.dataframe e passar para ele esse dicionário. Ele vai criar para mim a coluna descrição e as linhas são os valores. Então vocês vão ver como que fica aqui, ó. Então, vou executar, bem simples. Olha só, se a gente executar aqui agora o df, né? df é meu data frame. Você vai ver que eu tenho aqui, ó, a coluna descrição e os valores aqui, o nome das cidades que eu defini anteriormente. São Paulo, né? São Paulo sem o espaço, São Paulo com 2 Os, com 2 vírgulas no final, Belo Horizonte e assim por diante. Ou seja, aqui eu estou simulando nomes de cidades, de 2 cidades aqui no caso, como se fosse uma base de dados de cidades. E eu quero aplicar o Fuzzy Wise aqui para a gente descobrir as similaridades entre essas strings e corrigir esse nosso data frame aqui com um valor mais correto. Então veja que interessante, né? Então vamos lá. Então, para corrigir esse data frame, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma lista de cidades e com o nome correto delas. Então, olha só, eu tenho aqui lista underline cidades, Belo Horizonte. Então vou executar, ó. Eu tenho Belo Horizonte, vírgula, São Paulo, ou seja, eu tenho uma lista de cidades aqui bem simples, lista underline cidades. Vou executar aqui para ficar claro isso, olha só, Belo Horizonte cidade e São Paulo, né? E agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou percorrer a minha lista de cidades e para cada cidade eu vou consultar o meu data frame, tá? E vou aplicar o Fuzzy Wise nessas linhas do meu data frame e comparar com o nome da cidade correta. Então tem a cidade aqui, Belo Horizonte, está escrito corretamente, e eu quero agora consultar todo o meu data frame e buscar as cidades que estão com os nomes de cidades lá e descobrir a similaridade entre essas strings do meu data frame com as strings corretas, né? Então olha só, um código muito simples aqui, ó. Para cada cidade na minha lista de cidades, aqui na linha 1, outro laço, né? Para in df descrição.itens, ou seja, para cada itens da minha coluna descrição, que é o nome das minhas cidades aqui, né, que a gente viu, para cada uma das cidades, imprime para mim a similaridade entre a cidade, que é no caso aqui a primeira cidade da lista, imprime para mim o nome da minha cidade aqui da descrição, do item da descrição, estou chamando ele de i, né? Então estou imprimindo aqui para mim só o texto mesmo, né? I igual a 1, só o texto. E em seguida mostra para mim a similaridade usando o método parcial token short ratio, passando o valor da cidade, o nome da cidade real e o nome da cidade do meu data frame. Então eu vou executar, você vai ver como é que é simples essa saída. Então olha só o que eu tenho aqui. Eu tenho aqui, ó, Belo Horizonte, São Paulo, similaridade entre esses dois, 30. Então tem uma similaridade baixíssima entre a string Belo Horizonte e a string São Paulo, né? Então a primeira cidade que ele pegou da minha lista é Belo Horizonte e comparou com a primeira cidade do data frame. Então me deu uma similaridade de 30. E leve em consideração, pessoal, que eu estou usando o método parcial token short ratio, ou seja, eu quero usar um método que ele ignora caracteres especiais, eu quero usar um método que ele ainda ordena para mim os caracteres em ordem alfabética, para eu ter uma similaridade mais real e sem me preocupar com caracteres estranhos. Então olha só, Belo Horizonte para São Paulo sem espaço eu tive uma similaridade de 33.
Belo Horizonte para São Paulo com 2 Os, 27 e assim por diante. Aqui, ó, quando chegou na segunda cidade, né, São Paulo para São Paulo, a similaridade é de 100, ok? São Paulo para São Paulo sem espaço, a similaridade é 77. São Paulo para São Paulo com 2 Os, similaridade 88 e assim por diante, né? E aí eu fiz isso. Então, para cada cidade correta, eu comparei com todas as cidades do meu data frame as similaridades. Então, com isso, eu poderia aplicar agora o seguinte: dado que a similaridade entre duas strings são de um determinado limite, atualize o valor, atualize as linhas do meu data frame com o valor do nome da cidade corretamente, se a similaridade for maior que x. Então, eu poderia, por exemplo, percorrer o meu data frame todo e consultar se a similaridade de São Paulo com o São Paulo que está no meu data frame for maior ou igual a 70 ou 80, por exemplo, significa que eu estou comparando São Paulo escrito corretamente com São Paulo não escrito tão corretamente, mas ainda assim é a cidade, a gente sabe que é, né? E aí eu quero atualizar esses dados com o valor correto. Então veja como é simples fazer isso com o FuzzyWise e com o Pandas. Então olha só o que eu vou fazer aqui. Né? A gente viu que no caso da similaridade aqui menor entre São Paulo, da forma que eu escrevi, foi de 77. Então eu poderia fazer o seguinte: se a similaridade encontrada for maior ou igual a 70, por exemplo, atualiza para mim as linhas do meu data frame com o nome São Paulo correto. Com isso eu estou fazendo o quê? Estou fazendo uma limpeza no meu data frame. Então, para fazer isso, eu vou incluir essas duas linhas aqui, ó, linha 4 e linha 5 do meu código, tá? Então aqui, ó, eu faço o mesmo loop, né, para a lista de cidades. Em seguida eu faço um loop aqui para descobrir as cidades do meu data frame. Aqui eu estou imprimindo essas similaridades aqui, igual eu fiz aqui em cima. E aqui, pessoal, eu faço essa condição: se a similaridade da cidade consulta com a cidade em questão for maior ou igual a 70, atualiza meu data frame para mim com o método lock. Então, data frame, né, descrição, cidade tal, atualiza para mim o campo descrição e com o nome da cidade correta. Vou executar e olha só como está nosso data frame aqui agora, né, só para relembrar. Então tem, ó, São Paulo, certo, São Paulo errado, São Paulo errado, errado, Belo Horizonte certo, Belo Horizonte errado, tá? E aí eu quero corrigir esses dados aqui com esse código aqui abaixo. Então vou executar. Ele imprimiu para mim, né, que essas primeiras linhas aqui. Então eu consigo ver o que aconteceu aqui. E agora vamos visualizar o data frame para ver se ele fez a correção dos dados. Então olha só que interessante. Agora eu tenho aqui, ó, eu tenho São Paulo correto. Todos os outros exemplos de São Paulo que estavam errados eu atualizei com a versão correta, dado que a similaridade era maior ou igual a 70. Então, ou seja, Belo Horizonte, que estava escrito uma vez só corretamente e outra vez estava B.Horizonte, se transformou em Belo Horizonte. Então, ou seja, eu corrigi também a string Belo Horizonte. Por quê? Porque a similaridade entre Belo Horizonte e B.Belo Horizonte era grande, né? Era um valor maior ou igual a 70. Então, eu fiz essa atualização. Dessa forma, eu limpei o meu data frame, vamos dizer assim, a gente fez um data clean usando o FuzzyWise com similaridade. Se a gente não utilizasse o FuzzyWise, como é que a gente faria isso, né? Como é que eu consultaria São Paulo, encontrar todos os exemplos de São Paulo que foram inseridos na minha base de dados, mas que podem ter sido escritos erroneamente? Poderia usar a expressão regular e tudo, mas ia ficar bem custoso, ia ser bem difícil de fazer isso, ia ser bem complexo de fazer essa atualização para eu descobrir quando a pessoa escreveu São Paulo com 2 Os ou com 2 Ls ou de forma diferente, tá? E atualizar isso. Dessa forma não, dessa forma que o FuzzyWise me dá esse índice de similaridade. Eu sei que eu estou falando das mesmas cidades, mas cada um escrito de uma forma, e eu uso isso para decidir se eu vou atualizar aqueles dados ou não. Ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu te vejo na próxima aula. Um abraço.